Fala, galera, tudo bem? Bom, vamos ver aqui um assunto bem importante, que é a parte de capacitores, tá? Essa parte geralmente é dada após resistores, sendo que em alguns poucos colégios essa ordem é invertida, né? Primeiro dão capacitores, depois resistores, mas isso não tem o menor problema. Isso é um assunto bem importante também e vai ter algumas semelhanças e outras coisas que parecem ser iguais a resistores, mas na verdade não é muito bem assim. Isso acaba gerando uma certa confusão. Também vou ter capacitor em paralelo, também vou ter capacitor em série, assim como resistores, mas as fórmulas são um pouco diferentes num certo momento, tá? Antes vamos ver qual é o princípio de um capacitor. O que é um capacitor? Um capacitor, vem comigo, ele aqui é representado por duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho. Cuidado para não confundir com a fonte, que tinha um traço maior, que era geralmente o polo, geralmente não sempre, né? O polo positivo, e um traço menor, que é o polo negativo, tá? Na fonte, você tem essa diferença do tamanho dos traços. No capacitor, os dois traços são do mesmo tamanho. Agora, o que o capacitor, como que ele vai funcionar? A ideia aqui é que você está acumulando carga que vai fazer com que ele acumule energia a ser usado para alguma coisa, tá? Na verdade, o meu exemplo também é um circuito mais simples possível para você entender. Geralmente eu vou ter ali atrelado ao capacitor e à fonte uma resistência, ou um grupo de resistências que vão resultar num resistor equivalente. Não é tão simples assim o circuito, mas para começar tá bom. Então olha só, repara, toma cuidado que existe o sentido convencional e o sentido real da corrente, né? O sentido, no caso real da corrente, está considerando que os elétrons estão em movimento, enquanto um convencional considera o contrário, que as cargas positivas estão se movimentando. Por isso que esses sentidos têm, né, têm justamente uma oposição, tá? Então o que vai acontecer aqui? Você vai imaginar comigo o sentido convencional da corrente. E nesse sentido convencional, você vai imaginar assim, ó, esse polo como é positivo, ele vai repelir as cargas positivas dele. Logo, as cargas que são positivas vão começar a migrar para a placa aqui da esquerda, e aí o que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo de carga positiva aqui em cima. Essa placa da direita, ela, a princípio, bem iniciozinho do processo, ela está neutra. Neutra quer dizer o quê? Não tem carga? Contrário, tem carga, só que o número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas. Isso significa que, por enquanto, você tem aqui lá dentro cargas negativas e positivas em igual quantidade. Só que isso já vai deixar de acontecer. Repara aqui, como o outro polo da fonte é negativo, ele vai atrair essas cargas positivas lá para baixo, e com isso você vai ter o sentido da corrente, que no caso aqui é o sentido horário, ok? Agora, repara que no final, isso vai fazer com que você tenha duas placas paralelas aqui em cima, uma com uma carga que eu vou chamar de mais Q, e outra com uma carga que eu vou chamar de menos Q, que no final o que vai sobrar aqui são as cargas negativas, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para você. O que eu estou falando quando eu estou mencionando a carga de um capacitor? É para somar aquelas duas? Não, até porque se somar vai dar zero. É para pegar em módulo vai dar 2Q? Não. Quando eu falo assim, ó, eu tenho um capacitor de carga Q. Quando eu falo que eu tenho um capacitor de carga Q, significa que eu nesse desenho terei um mais Q aqui à esquerda e um menos Q aqui à direita, tá? Então a carga é igual aqui. Simplesmente eu falo isso. Tudo bem? Agora, galera, o que vai acontecer aqui? O que de mais importante eu tenho que saber de um capacitor, tá? Bom, experimentalmente, né, como é que a carga aqui do capacitor se relaciona com a DDP a qual ele está ligado? Vamos chamar aqui de U. E existe uma constante que liga essa carga aqui a DDP-U. Se eu aqui, empiricamente, se eu começar em laboratório a fazer experiências para várias fontes ali ligadas a esse capacitor, eu vou perceber que a relação de cada carga com a sua correspondente DDP medida obedece a uma relação constante. Me entendi? Como assim? Se você fizer um primeiro experimento, conecta esse capacitor a uma certa fonte, aí vai medir uma carga. Segundo experimento,
conecta esse capacitor a uma outra fonte, eu vou medir outra carga. Aí observaram que, nessa hora, a carga 1 sobre a DDP1 era igual a carga 2 sobre a DDP2 e por aí vai, que eu posso simplesmente escrever como Q sobre U. E como é tudo constante, essa constante eu chamo pela letra C. C de capacitância, tá? Então essa capacitância, ela vai me dar a capacidade que o capacitor tem de acumular carga. Ela é meio que um valor similar, na hora das fórmulas, ao R de resistência lá em resistores. Então já tem uma similaridade, já tem aqui uma equivalência entre as fórmulas, tá? Se você acha que isso te ajuda a lembrar, então use isso aí. Mas na verdade aqui, essa fórmula geralmente ela é decorada pelo pessoal como sendo Q igual a C vezes U. Né? Que se você for ler rápido, dá uma coisa meio chula, né? Q bumbum ou Quicu, né? Pois é a fórmula, né, gente? Tá? Então vai ficar Q igual a C vezes U. Tá? Carga, capacitância e DDP. Bom, repara, no caso aqui, ó, essa capacitância, se eu voltar para a fórmula original, como é que vai ser a unidade dela? Você está dividindo carga, que é dada em Coulomb, por DDP, que é dada em volts. Isso é equivalente ao farad. A unidade aqui de capacitância é chamada de farad. E aqui nessa parte da matéria, mais do que nunca, assim como era na corrente, as subunidades são importantes pra caramba. Então fica ligado que você vai ver muitas vezes picofarad, que é 10 a menos 12, nanofarad, que é 10 a menos 9, microfarad, 10 a menos 3, milifarad, 10 a menos 6. Tá? Então, repara que aqui isso é importante pra caramba, ok? E você tem que saber cada subunidade dessas. Tem outras também que ele vai te falar no enunciado. Agora, vamos pensar o seguinte. Se ele é responsável por acumular carga e transformar em energia, como é que eu vou medir essa energia que ele acumula? Gente, olha só. Se você reparar bem, o que essa fórmula aqui está me dando? Eu tenho um valor constante e dois em que um varia em função do outro, não é? Tipo, isso aqui seria bom que se você associasse lá na matemática a um y que é igual a um ax, né? Como é que é o gráfico de y igual a x? Não a reta passando pela origem? Aqui é exatamente isso que eu tenho. Você tem que aqui, se eu fizer o gráfico da carga com a DDP, você vai ter uma reta passando pela origem e, olha só, agora eu quero que você me diga o seguinte, como é que era o trabalho da força elétrica, mas com uma carga pontiforme? Não era igual ao Q, né? Era igual a U vezes Q. Só que, na verdade, essa fórmula era válida, né, para uma carga pontiforme. Para te ajudar a lembrar disso, vamos pensar, se para uma carga pontiforme era igual a U vezes Q, bom, aqui também, né, eu poderia imaginar que ia pegar a carga e multiplicar pela DDP. Só que só quando eu chego aqui em cima é que eu tenho esse valor aqui de carga e esse valor aqui de DDP. Na verdade, a carga está variando com a DDP, ela não é constante, tá? Mas como existe essa ideia de que o trabalho da força elétrica é U vezes Q, em física o que acontece? Se eu sei que o trabalho da força elétrica é igual a U vezes Q, eu posso, isso é meio que uma coxambração, né? Claro que a demonstração correta mesmo não é assim. Isso é para te ajudar a lembrar. Mas se eu sei que o produto dessas duas grandezas vão me levar a essa terceira, quando eu tenho esse gráfico do U vezes Q, isso quer dizer o quê? Duas grandezas cujo produto me dão a terceira, e eu boto essas duas aqui num gráfico, a área abaixo desse gráfico sempre vai me dar essa grandeza que está aqui à esquerda, tá? Sendo ela constante ou não.
Então, embora eu não possa pegar e fazer na marra o produto, escolher uma carga, escolher uma DDP e multiplicar um pelo outro para ter o trabalho, a gente vai fazer isso aqui para uma área. Essa área daqui, ó, que vai ser a área de um triângulo retângulo. A base é igual a U e a altura é igual aqui. Então, o trabalho aqui, ou a energia acumulada por um capacitor, vai ser igual a U vezes Q sobre 2. Bom, eu não canso de repetir que tem várias coisinhas aqui que vão ser parecidas com resistência. Por exemplo, não tinha aquelas fórmulas de potência na resistência, de potência elétrica? Você não tinha 3 versões dela? U ao quadrado sobre R, U vezes I e R2, né? Aqui também, como eu posso combinar a fórmula do Kibumbum com essa fórmula de energia acumulada, quais são as coisas que vão começar a aparecer? Por exemplo, se eu chego aqui e troco a carga por C vezes U, acaba que a energia acumulada pelo capacitor, você também pode lembrar que é igual a C vezes U sobre 2, ou melhor, né? Vai dar C U ao quadrado sobre 2. Se eu faço o contrário, né, tiro a DDP e coloco carga e capacitância, só para te adiantar a vida, vou colocar já o resultado. Uma outra versão aqui da energia acumulada é você falar que ela é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então fica ligado, gente. Você tem até 3 maneiras aqui de você representar a energia acumulada por um capacitor, né? Você pode representar como sendo QU sobre 2, CV2 sobre 2 ou Q ao quadrado sobre 2C. Beleza? Agora, coisa importante. Lembra que existia até uma fórmula em resistência que tinha uma piadinha lá da rola, né? Eu vou ficar sacaneando com isso, né? É o ρL sobre A. Tinha resistividade, que era uma grandeza que dependia do material do qual o resistor era feito, o L, que era o comprimento do resistor, e a área, né, da seção transversal. ρL sobre A, rola, tá? Aqui, no capacitor, você também vai ter algo similar, né? Tá vendo como tem tudo um paralelo? Tem todo um paralelo de uma matéria com a outra? No caso aqui, a gente tem vários tipos de capacitores. O ITA explora bem mais esses diversos tipos do que os outros vestibulares, capacitor esférico e por aí vai, mas para a maioria, né, dos seres humanos, tá, em termos de prova, o que mais cai é o capacitor de placas paralelas. Como é que funciona isso? O capacitor de placas paralelas, ele é um capacitor em que eu tenho, né? Na verdade, aquele desenhozinho que a gente vinha fazendo era uma vista frontal do que eu vou mostrar agora. São duas placas paralelas, alinhadas, de mesma área. A distância entre essas placas é igual a D. E cada um aqui, cada placa, vai ter uma área igual a A, ok? Existe, né, uma forma de calcular a capacitância de um capacitor, dado a área de cada plaquinha dele e dada a distância das placas, que é essa fórmula aqui, ó, C igual a ε0A sobre D. Mas repito, isso no caso aqui só vale para um capacitor de placas paralelas, né? E esse ε0, isso aqui você lê como ε0, que é a permissividade, né, elétrica no vácuo, tá? Isso depende do meio em que eu tenho aqui, qual é o meio que eu tenho entre as placas. Se ele não falar nada, é o vácuo, e aí o ε0, inclusive, vai ser dado pelo exercício, tá? Se for outro material, se for outro dielétrico, se for outra substância entre as placas, ele vai comentar e vai provavelmente também te dar o epsilon. Geralmente é isso que acontece, tá? Em provas mais básicas é isso, ok? Acho que não forem básicas, em exercício a gente discute, tá bom? Mas então eu quero que você saiba isso, só vale nesse caso, tá? Então, quando eu te der a carga e a DDP, se eu uso o Q igual a CU,
Mas se ele te der as características do capacitor, como essa distância e a área das placas, aí você vai usar o ε0A sobre D. Tá legal, gente? Agora, anota isso aqui e vão agora para a parte que é a parte de associação de capacitores, tá? Tanto em série quanto em paralelo, tá legal? Então, dá uma respirada, dá uma revisada no que eu te falei e um abração.